A Suprema Corte, que até ontem apontava os malfeitos da corrupção, hoje descondena os envolvidos. Pois é, né? Fica difícil de entender. Os ministros do STF acompanharam ativamente, durante 3 anos, os movimentos da Lava Jato, expressando repulsa às ações de corrupção envolvendo políticos e empresários num voraz apetite de desviar recursos públicos em benefício próprio. Quantas cenas a gente assistiu pouco tempo atrás, malas com 50 milhões e assim vai. Eram duros os ministros, eram duros e firmes em suas decisões. Inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, que em uma de suas manifestações deixou claro que o Brasil estava vivendo uma tragédia da corrupção que se espalhou de alto a baixo. E chegou, inclusive, a detalhar o caminho do crime nas camadas de poder. Estão lá essas manifestações nos autos do STF. Escreveu que o agente político relevante escolhia o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. A partir daí, o diretor da estatal contratava, em licitação fraudada, empresas onde entra o corruptor, superfaturando obras para depois distribuir dinheiros. Ou seja, uma cultura da desonestidade que se cria de alto a baixo. E tiveram outras manifestações duras do ministro Barroso contra a corrupção na época do PT. Ouçam. Estamos falando de gente que se considerava de bem e que, no entanto, fraudava, corrompia, achacava e lavava dinheiro, como se fosse natural. E como achavam que a corrupção era a maneira natural de governar e de fazer negócios, não sentiam culpa, não tinham autocrítica. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. Luiz Roberto Barroso. Ele expressou também, e está tudo documentado, que não se tratava de uma investigação irresponsável, reforçando que o país que se perdeu, foi o país, o nosso Brasil, que se perdeu. Palavras dele. E chegou também a dizer que o dever do STF, sem punitivismos, seria ensinar às novas gerações que vale a pena ser honesto em nosso país. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, em palestras, mostrava, vocês vão ver agora, as consequências da corrupção. De um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Alexandre de Moraes. O interessante é que agora o mesmo ministro proíbe relacionar o candidato petista a ditaduras como a de Cuba e da Venezuela. Mas foram declarações que lavavam a alma do brasileiro, vendo os togados imperiais sintonizados com a indignação de todos diante de uma corrupção desenfreada. Inclusive o ministro Gilmar Mendes. Ele também frisava o que classificou de período de ódio paralelo à corrupção. Olha. Vou fazer uma reflexão que certamente não vai
agradar os meus amigos petistas. Creio que nós devemos muito desse quadro hoje de intolerância do país à prática que o PT desenvolveu ao longo dos anos, de intolerância, de ataque às pessoas. Quando eu me lembro, por exemplo, dos ataques que hoje se fazem nas ruas às pessoas, eu me lembro dos ataques que fizeram aqueles grevistas de São Paulo a Mário Covas, doente, com câncer. E Zé Dirceu, líder, então disse: bem feito, vai apanhar nas ruas e nas urnas. Esse tipo de intolerância, quer dizer, gestou-se esse germe ruim da violência. Gilmar Mendes. Pois é, eram duras e firmes as críticas e posicionamentos dos Supremos do STF. Mas o mais estranho nisso tudo é a mudança total de manifestação dos ministros, onde os fatos continuam inalterados e os personagens são os mesmos, tentando inclusive retornar ao berço do mal feito. Mudaram de opinião por quê? Se está tudo documentado, está tudo provado, o que será que aconteceu para mudar desse jeito? Chegamos, lamentavelmente, à condição de uma elite de togados que ontem bombardeava a corrupção, hoje protege seus autores com o manto da impunidade. Medidas foram tomadas passando um sentimento de que o crime compensa. A corrupção você não vê, mas a corrupção você sente. Sente na educação, na saúde, na habitação, no saneamento, na infraestrutura, ou seja, ela mina nosso cotidiano. Fica difícil de entender que se ontem era um mal que devia ser extirpado do nosso país, hoje proporcionam oportunidades para que volte com tudo isso.